Há manhãs em que uma força diferente desperta dentro de nós. Não sabemos ao certo de onde vem, mas sentimos. Algo nos sussurra que hoje não estamos sozinhos, que algo invisível está mudando, silenciosamente, como um vento leve que acaricia a alma. Ainda que a luta continue, nasce dentro do peito uma certeza nova, suave como o brilho da aurora. Essa certeza é Deus, porque quando Ele está presente, mesmo em meio às batalhas, há paz. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença dEle. E se hoje você abriu os olhos, se está ouvindo essa mensagem agora, é porque o Senhor ainda tem um propósito para a sua vida, porque a luz dEle ainda brilha sobre você. Mesmo que seus olhos não enxerguem tudo com clareza, Ele já está caminhando à sua frente. Hoje não é apenas mais um dia, hoje é um presente, uma oportunidade de recomeçar, de confiar de novo, de entregar a alma nas mãos certas. E se você está aqui ouvindo isso, não é por acaso. Esta palavra chegou exatamente no momento em que seu coração mais precisava se lembrar de uma verdade eterna. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27. Essa não é apenas uma frase bonita, nem um pensamento positivo. É uma declaração espiritual capaz de mudar a atmosfera do seu coração. Se Deus é tua luz, o medo já não tem domínio sobre você. Se Ele é tua salvação, nada e ninguém pode impedir o que Ele já determinou para a tua história. E se o Senhor é tua fortaleza, então você pode caminhar em segurança, mesmo que o caminho pareça incerto. É por isso que eu não quero que você apenas ouça esta mensagem. Quero que você a viva, que a transforme em fé ativa, em decisão espiritual, em confiança renovada. Escreva agora nos comentários com a força da sua fé: Deus é a minha luz, não temerei. Escreva como quem declara ao céu, como quem fala à própria alma: confio em Ti, Senhor, mesmo quando meus olhos não veem, mesmo quando os meus planos falham, mesmo quando o medo tenta me calar. Antes de confiar em mim, confio em Ti. E se essa palavra está tocando o teu coração, curta este vídeo. Porque sim, cada curtida é como uma semente lançada, capaz de levar esta mensagem a outros corações que precisam de um recomeço, de um consolo, de uma promessa viva. Cada comentário é um testemunho em construção. Cada interação, um ato de fé. Cada vez que você compartilha, você está dizendo: Senhor, usa a minha vida para alcançar outras. Este canal não é apenas um espaço de conteúdo. É um altar, um lugar onde, a cada manhã, a alma é lembrada de onde vem sua força. E se você está buscando isso, essa comunidade é teu lugar. Aqui, a fé é renovada antes do dia começar. Aqui, a voz de Deus vem antes das vozes do mundo. Hoje Deus te trouxe aqui por um motivo. Você não está sozinho, não está atrasado. Você está exatamente onde Ele queria que você estivesse. E o que vem agora pode mudar tudo. Às vezes, o que mais nos fere não é o barulho do mundo, é o silêncio de Deus, esse intervalo entre uma oração desesperada e um amém que parece não ecoar. Há manhãs em que o sol brilha lá fora, mas tudo dentro de nós permanece nublado. E não é por falta de fé, é que até a fé às vezes treme, porque somos humanos, porque há batalhas que ninguém vê, porque carregamos fardos em silêncio e sorrimos por fora, enquanto por dentro o coração geme baixinho. Talvez você esteja assim agora, cansado, esperando respostas que não vieram, tomando decisões importantes, mas com medo de errar, ou enfrentando perdas, traições, dores que nem sabe como explicar. E cada novo dia se torna uma tentativa de se levantar com força, de continuar fingindo que está tudo bem. Mas lá no fundo há uma voz sussurrando: eu não aguento mais, preciso de Deus. Mas não o sinto. Sim, há dores que não se publicam, medos que não são confessados nem em oração, lágrimas que só Deus viu, pensamentos que você nunca ousou dizer em voz alta.
Mas Ele conhece, Ele sabe e Ele não ignora. Hoje, Ele te trouxe até aqui por um motivo. Antes que o dia continue, tua alma precisa ser restaurada. Teu coração precisa se lembrar do que tua alma sempre soube, mas esqueceu em meio ao ruído. Não, você não está exagerando. Você não é fraco por ter medo. Você é humano e você está lutando. Mas o mais importante, você não está lutando sozinho. Deus não desapareceu. Deus não silenciou. Ele não se rendeu com você. E mesmo quando você já não sabe mais o que dizer, Ele ainda está no controle de tudo. Essa angústia que você sente agora, esse peso no peito, essa sensação de incerteza, não é o fim. É só o início de algo novo que Deus está prestes a revelar. Mas para que isso aconteça, o coração precisa se abrir. É preciso render-se, não para perder, mas para dar espaço a Ele. E essa rendição começa com um reconhecimento humilde. Sim, estou cansado, mas ainda acredito. Acredito que há esperança, que o céu não está em silêncio, que o Salmo 27 não é apenas poesia, é espada, é escudo, é promessa viva para quem ousa crer. Porque quando tudo dentro de você estremece, quando a alma se abala e o chão parece faltar, não é uma explicação que te sustenta, é uma presença, a presença de Deus. Foi isso que Davi entendeu. Ele não escreveu o Salmo 27 do conforto, ele o escreveu no meio do conflito, perseguido, ameaçado, cercado por inimigos. E ainda assim, ele começa com um grito de fé. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Davi não diz, o Senhor me dará luz. Ele diz, o Senhor é a minha luz. Ele não espera por uma resposta parcial. Ele declara uma verdade eterna. E quando Deus é tua luz, não importa o quanto o mundo esteja escuro, sua presença dissipa as trevas ao redor. Quando o medo grita, essa palavra sussurra com firmeza. Você não está só. Deus está contigo. Ele vai à frente. Ele responde. Ele protege. Davi sabia. Mesmo que um exército se levantasse contra ele, seu coração não temeria. Mesmo que a guerra explodisse ao redor, ele permaneceria confiante. Isso não é coragem humana. Isso é fé sobrenatural. É o tipo de fé que nasce no secreto. É aquela que só existe em quem já viu Deus de perto. E no meio de tudo que Davi poderia ter pedido a Deus, paz, vingança, estabilidade, segurança, ele pede apenas uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Ele não queria garantias humanas, nem vitórias passageiras. Ele só queria estar perto de Deus. Porque quem habita na presença do Altíssimo entende. Quando você está no esconderijo de Deus, o inimigo não pode tocar sua paz. Quando você contempla a beleza do Senhor, o medo perde o foco. Quando você busca a voz de Deus acima do ruído do mundo, sua alma encontra direção. E o Salmo vai além. Davi afirma que nos dias maus, quando os ataques vierem, quando as acusações surgirem, o próprio Deus será teu esconderijo. Ele te colocará num lugar alto, seguro, te erguerá sobre a rocha, onde nenhuma ameaça pode te derrubar. Esse não é um salmo de resignação, é um salmo de autoridade, de alguém que sabe que suas guerras não são suas, mas do Deus que luta pelos seus. Por isso Davi diz, levantarei a minha cabeça sobre os inimigos que me cercam e no seu templo oferecerei sacrifícios de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor. É isso que Deus quer fazer contigo hoje. Te lembrar que tua força não está na tua emoção. Tua vitória não depende do que teus olhos veem. Tua paz não se baseia nas circunstâncias, mas na presença. Quando você faz de Deus a sua luz, você não anda mais às cegas. Quando Ele é a sua salvação, você não depende mais dos próprios recursos. E quando Ele é a sua fortaleza, você pode enfrentar qualquer coisa,
até mesmo com lágrimas nos olhos, porque sabe, Ele não te abandona. O Salmo 27 é mais do que um texto bonito. É um escudo espiritual. É uma oração de guerra feita por quem decidiu confiar mesmo em meio ao caos. Uma confiança que não nasce de uma vida perfeita, mas de uma fé profunda. E essa fé não é a exclusividade de Davi. Essa fé é para você. Essa luz, essa salvação, essa fortaleza estão disponíveis hoje. Você só precisa abrir o coração, reconhecer a sua fraqueza e deixar Deus ocupar o lugar que sempre foi dele. Porque quando Deus está no centro, o medo perde a força. Quando Ele é teu refúgio, a tempestade não te destrói. E quando é a palavra de Deus que te sustenta, nem mesmo o silêncio dele te abala. Porque até no silêncio, Ele continua sendo fiel. Confiar em Deus não é automático. Não é algo que se ativa apenas repetindo um versículo. Confiar é uma decisão espiritual. Um ato interno que muitas vezes vai contra o que sentimos, contra o que vemos e contra os nossos medos. E aqui está o ponto. Queremos confiar, mas também queremos controlar. Queremos descansar, mas não conseguimos soltar. Queremos que Deus faça a vontade dele, desde que ela se pareça com a nossa. Mas este salmo nos confronta com uma verdade que não pode ser ignorada. Deus não está nos chamando a ter respostas. Ele está nos chamando a ter fé. A fé mais genuína não aparece quando tudo está bem. Ela se revela quando tudo parece dar errado, quando a lógica falha, quando as emoções oscilam, quando a alma grita por socorro e mesmo assim você decide esperar em Deus. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava em paz. Estava sendo perseguido, ameaçado, cercado por perigos. Vivia situações que qualquer um usaria como desculpa para desistir. Mas ele escolheu outro caminho, o caminho da confiança. E aqui está uma verdade que pode mudar sua manhã. Confiar em Deus é um ato de coragem. É olhar para a tempestade e continuar acreditando que há sol por trás das nuvens. É caminhar pelo vale escuro, com o coração acelerado, mas convicto de que Deus está contigo. É não ver saída e ainda assim avançar, porque a promessa dele é mais real que tuas circunstâncias. A fé verdadeira não impede o choro, mas impede que o choro te afogue. A fé não nega o sofrimento, mas atravessa a dor com esperança. E talvez seja exatamente isso que você precise hoje. Não negar tua luta, mas encará-la com fé. Olhar nos olhos da dor e dizer: sim, estou com medo, mas tenho a Deus e isso me basta. Porque confiar não é não sentir medo, é não deixar que o medo decida por você, é não permitir que a ansiedade dite seus passos, é não deixar que o inimigo apague tua voz, teus sonhos, tua fé. Descansar em Deus não é passividade, é a mais alta forma de resistência espiritual. É dizer: não vou lutar com minhas forças, não vou correr atrás de soluções humanas, eu vou esperar no Senhor. Sim, esperar custa. Custa abrir mão do controle, custa se render sem se sentir fraco, custa permanecer firme quando tudo ao redor grita por pressa. Mas é nessa espera que Deus age. É nesse silêncio que o céu sussurra verdades eternas. É nessa rendição que o invisível começa a se manifestar. Davi diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso é confiança pura. É colocar toda a segurança em alguém que jamais falha. Porque sim, as pessoas podem te decepcionar. As portas podem se fechar. Mas Deus ainda abre caminhos onde não havia saída. E a promessa com que Davi encerra esse salmo é como uma âncora para a alma. Eu teria desfalecido se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele não fala da eternidade distante. Ele fala do agora, do presente, deste exato momento da tua vida. Ele cria que veria a bondade de Deus aqui, no meio da dor, no meio da luta, no meio do processo. E você também vai ver. Vai ver a bondade de Deus naquela área que parece perdida.
Vai ver fidelidade onde hoje só há escombros. Vai ver a mão de Deus abrindo portas que você nem imaginava. Mas é preciso esperar, é preciso confiar, é preciso se render. Não para desistir, mas para entregar o controle a quem sabe exatamente o que está fazendo. Esperar em Deus não é perder tempo, é investir na alma. É o solo onde a fé é plantada e onde os milagres começam a florescer. Não corra, não se desespere, não fuja, fique onde Deus te colocou, mesmo que você não entenda o processo. Porque quando você confia, o coração descansa. E quando o coração descansa, o inimigo perde. E então começa a oração. Senhor meu e Deus meu, neste instante da manhã, quando o dia apenas desperta e meu coração ainda oscila entre esperança e cansaço, eu me apresento diante de Ti, com tudo o que sou, com o que entendo e com o que não entendo, com o que me fortalece e com o que me machuca. Venho sem máscaras, sem defesas, sem aparência, apenas com a alma exposta, implorando pela Tua luz. Tu és a minha luz, Senhor. Tu és a minha salvação, e mesmo quando não te sinto, quando minha carne treme, quando meu coração se agita, eu escolho confiar, escolho crer que Tu estás comigo, mesmo sem sinais. Entrego minha alma em Tuas mãos, mesmo quando o mundo me empurra a correr, a controlar, a duvidar. Mas hoje, nesta oração, quero me render, não como quem desiste, mas como quem entrega o trono do coração àquele que nunca perdeu o controle. Governa meus pensamentos, minhas emoções, minhas decisões. Tu conheces minhas batalhas, ó Deus, as visíveis e as escondidas. Conheces o que me rouba o sono. Conheces o que me parte por dentro quando o rosto ainda sorri. Sabes o que calo, sabes o que escondo, sabes o que carrego em silêncio. E mesmo assim, Tu me amas, Tu me chamas, Tu me levantas. Hoje, Senhor, eu quero me esconder em Ti. Quero fazer da Tua presença o meu refúgio. Quero viver como Davi, desejando apenas uma coisa: habitar na Tua casa todos os dias da minha vida. Não porque isso resolverá todos os meus problemas, mas porque na Tua presença a minha alma é curada. Na Tua luz, o medo se dissolve. Na Tua verdade, as mentiras do inimigo perdem o poder. Ergue-me sobre os meus inimigos, não com orgulho, mas com dignidade. Faz-me enxergar além da dor. Lembra-me, Pai, que Tu ainda lutas por mim, mesmo quando eu não tenho forças para orar. Tu não me esqueces, Tu não me ignoras, Tu nunca me abandonas. Ainda que os que mais amo falhem, Tu me acolhes. Ainda que tudo pareça desabar, Tu me sustentas com Tua destra fiel. Ensina-me a esperar, Senhor. Ensina-me a confiar. Ensina-me a não me adiantar aos Teus tempos, nem a me desesperar diante do que não entendo. Coloca em mim um coração valente, um espírito firme diante da angústia, uma fé que permaneça mesmo quando tudo ao redor tremer. Hoje eu declaro com meus lábios e com meu espírito: Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação, Tu és a fortaleza da minha vida. Não é o dinheiro, não são as pessoas, não são os meus planos, não é a lógica, é só Tu, Senhor. E que essa verdade fique gravada em mim. Não importa quantos exércitos se levantem, Tu estás comigo. Não importa quantas portas se fechem, Tu tens a chave. Não importa quantas vozes digam que eu não posso, Tu me dizes: eu estou contigo. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado por me dar mais uma chance de acreditar. Obrigado por me levantar, mesmo quando pensei que não conseguiria. Hoje eu saio para a vida contigo. Enfrento o que vier, mas não com as minhas forças. Com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua direção. Porque Tu és o meu escudo, Tu és o meu pastor, Tu és o meu Deus. E se Tu estás comigo, quem poderá contra mim? Amém.